Ok, Renata, Então com vamos lá. você. Boa noite, muito obrigada mais uma vez, né? Estou aqui participando desse maravilhoso grupo, né? Muitas vezes eu não posso participar porque é exatamente o horário de trabalho e lastimavelmente nunca posso participar, mas eu me esforço em vir participar da parte que me coube, né? Trabalhar E a gente agradece, Renata. eu agradeço também essa oportunidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perda do senso de humor, né? O que a Joana de Ângeles nos diz. Particularmente, eu gostei bastante do texto, porque eu gosto muito, eu como pessoa, brincar comigo, né? Eu brinco muito comigo mesma. E, assim, achei bem interessante o enfoque que ela trouxe sobre o humor, né? E esses dias eu estava lendo uma matéria também, não era espírita, mas era sincronicidade, falando sobre como que nós brasileiros, né, reagimos diante de algumas vicissitudes, né, das dificuldades, né, ou problemas, e que a gente utiliza muito o humor, né, às vezes até exageradamente, né. Então, ó, coincidiu. Essa semana eu estava lendo esse texto de uma jornalista que ela visitou a Coreia, e ela estava falando sobre os coreanos, e aí dizendo, né, fazendo uma comparação conosco, né, que a gente realmente é, é, tem um senso de humor também bastante. É um povo, né? O povo brasileiro ele já traz isso, né? Então eu vou me deter agora no que a Joana disse, né? O capítulo é perda do senso de humor. Eu fiz alguns slides para a gente acompanhar, né? O que ela quis dizer. Vou tentar ser fidedigna ao que ela disse. Se bem que sempre quando você vai falar algo de alguém ou ler algo, você já imprime também as suas coisas, né? Suas vivências e tudo mais. A Joana ela fala o seguinte, que a capacidade para manter o senso de humor, né, nas mais variadas oportunidades resulta do amadurecimento psicológico do ser, né? Propiciador da aquisição de valores. Eu vou dar uma colada aqui também, tá, gente, para ler na íntegra, porque tá cortando aqui. Então, ela diz o seguinte, que a capacidade nossa, né, para manter o senso de humor nas mais variadas oportunidades resulta do nosso amadurecimento psicológico, propiciador da aquisição de valores relevantes para o perfeito equilíbrio existencial, né? Então, quanto mais, é o que ela disse, o que eu compreendi, né, que quanto mais você tiver um senso de humor, maior a sua vivência, o seu equilíbrio, né, psicológico, está muito interligado o senso de humor com a maturidade, né, mais ou menos que ela diz, né, com a perfeição existencial. E poder encarar as situações vexatórias, né, a qual todo ser é submetido, sem revolta nem autocompaixão, ela diz, considerando-as fenômenos naturais do processo evolutivo. Identificar-se humano e passível de todas as ocorrências, ou seja, estamos no mundo, né, para evoluir, pelo que ela deu a entender, e que nós temos que encarar as situações de uma forma bem-humorada. Então, quanto mais bem-humorados somos, mais maduros, né, assim, psicicamente, pelo que ela quis dizer, né? E aceitar com bom humor os acontecimentos inusitados e permitir-se sorrir de si mesmo, dos equívocos cometidos e dispondo-se a repará-los. Constituem conquista do alto amor, ela diz. O amor, no seu elenco imenso de expressões, sustenta o humor. Olha só a relação que ela faz, que o humor está sendo sustentado, né, alimentado pelo amor, o alto amor também que ela diz, né, facultando ao indivíduo possibilidades enriquecedoras, dentre as quais a alegria da vida como quer que ela se apresente, a compreensão das falhas alheias e próprias, né, e a coragem para repetir as experiências fracassadas, até alcançar o êxito e, sobretudo, o preenchimento dos espaços íntimos com realizações edificantes. Então, Renata, só me fala onde é que você está aqui para eu passar tá. o slide. Para eu passar o Eu acho que slide. eu estava no primeiro. Esse É, daí, eu estou nesse daí.
Ah, você tá nesse aqui com Infelizmente, amor, gente, seu deu menino. problema. Não sei explicar qual foi o problema da. Eu tentei fazer direitinho, mas não consegui. O senso de Então, humor está aqui, nos estimula o prosseguimento dos objetivos? tá, Tá. eu tô ainda na perda do senso de humor. Ah, perda do senso de humor, tá aqui. Tá, Né? tá. Então, ela disse o seguinte nesse parágrafo anterior que eu li, né, que eu relatei para vocês, que ela fala que o senso de humor ele está interligado ao alto amor, né, sustentado pelo amor, que faz a gente também repetir as experiências fracassadas, né, inusitadas da vida que todo mundo tem. Então, aquela pessoa que tem uma evolução um pouquinho já melhor, ela tira de letra, né, assim, não no sentido de autocompaixão ou de levar tudo na brincadeira, mas ela tira de letra os problemas da vida, as situações de fracassos, né? Que nada mais são que também tropeços para a evolução, né? É a interpretação que eu tive, né? Agora eu vou para a perda do amor, a perda do senso de humor. Tá. Oh, slide. Pode passar Pode passar. Tá. É anterior, eu acho. Ah, é a perda do senso de humor. É que ela está Tá. grudadinha, desconfigurou, gente. Peço Tá. desculpa. Então, ela diz também que a perda do senso de humor, né, quando a pessoa perde o humor, entre outras causas, resulta do estresse, da amargura e do desgaste das emoções e também do vazio existencial, não é? Colimando em condutas pessimistas caracterizadas pela revolta sistemática, a agressividade diante de qualquer incidente, quaisquer incidentes. Aquela pessoa, né? Qualquer coisa, ela está de mau humor, ou ela está irritada, ou ela está, né, nervosa, colimando em condutas pessimistas caracterizadas pela revolta sistemática e a agressividade, né, diante de qualquer incidente, desânimo e também o desinteresse em torno das ocorrências, descaracterizando-se então os valores perante a si mesmo e as aspirações cedem lugar a uma acomodação rebelde, conspirando contra as estruturas íntimas do ser. Isso me veio bem assim ao encontro dos processos depressivos, né? E muitas vezes as pessoas que estão em processos depressivos, elas ficam irritadas, né? Com irritabilidade, né? Com um mau humor, ou não tem disposição, né? Então, me lembrou um pouco isso. Uhum. Aí, agora eu vou para o senso do humor. Tá. A Joana também fala que o senso de humor, ele estimula você prosseguir com seus objetivos, não é? De você vencer dificuldades com o otimismo de confiança em si mesmo, nas suas próprias possibilidades e na capacidade de se renovar para não estacionar. Então, o humor é aquele combustível que faz você fracassar, mas não permanecer ali naquele estado ali de autocompaixão ou de revolta, e sim de prosseguir, né? Pelo que ela está dizendo aqui. Trata-se de um parâmetro para aquilatar-se à condição em que se encontra e a disponibilidade para alcançar e vencer, né? Ela relata, então, que a criança, porque ainda não impregnada dos vícios sociais e das lutas mal-sucedidas, né, dos fracassos, expressa com naturalidade o seu senso de humor e de confiança nos adultos e nas coisas que a acertam, né? Aquela ingenuidade da criança, né? Que ela tá sempre ali muito, né? E aí a gente está sempre de mau humor, né? O adulto, né? Tá sempre assim carrancudo, né? Mais ou menos que eu tô mais ou menos entendendo disso. Ela diz também que. Peraí, gente, me perdi aqui só um pouquinho, né? Tá. Ela relata sobre as crianças, ela diz que o discernimento advindo dos fatores domésticos e sociais altera ali essa faculdade espontânea, né? Que a gente fala em psicologia, o superego, as exigências sociais, né? Que a gente já vai colocando na criança, já vai alterando a disponibilidade daquele humor ingênuo, né? Natural da própria criança. E aí ela se torna, às vezes, dissimuladora, interesseira, hábil na forma de conduzir-se para agradar. É indispensável a aceitação do propósito de agradar-se também,
desde que disso não decorra qualquer tipo de prejuízo para si ou para as demais pessoas. Aqui parece uma frase simples dela, mas é uma coisa bem profunda, né? Depois vocês podem me ajudar também a pensar sobre isso, porque ela diz que o que eu compreendi que a criança ela tem aquele senso de humor natural, porque ainda ela não está contaminada pelas questões, pelas repreensões sociais, né, as cobranças, e depois ela começa a já se tornar que também Jung fala, eu penso que as personas, né, começa a colocar as máscaras, né, as exigências sociais, então às vezes acaba. É muito comum também você, às vezes, escutar adultos, né, que falam: nossa, aquela alegria de criança que eu tinha se perdeu com tantas cobranças sociais e papéis, né, que a gente tem de desenvolver ao longo da nossa encarnação, né, da nossa vida, né? Compreendi um pouco mais assim. Aí ela diz o seguinte, que o idealista e o esteta, o santo o santo e que o idealista e o esteta, o santo e o artista, o poeta e todo homem de bem possuem apurado senso de humor, que os motiva a insistir, né, e ambicionar conseguir metas que perseguem, alegrando-se no que realizam e quando algo não corresponde às suas aspirações e tem um resultado negativo, né, ao invés de perturbar-se, né, de se desequilibrar-se, né, ela fala que ele. Peraí, só um pouquinho, gente, que eu me perdi de novo aqui. Ao invés de perturbar-se, se lamentar e desistir, aprendem com o erro um método novo ao ser alterado, porque não os levou ao ponto estabelecido. Então, a pessoa que tem construiu o humor, um senso de humor que está baseado no amor, né, que ela fala, né, e no alto amor, diante de erros, essa pessoa ela volta, ela não fica muito presa ali naqueles tropeços, né, naquelas pedras, e ela vai seguindo até conseguir o objetivo que ela quer, né? Esse senso de humor, ela fala que constitui uma riqueza íntima, que é uma riqueza muito íntima, que se deve cultivar sobre qualquer circunstância. Temos que cultivar sempre o humor, né? Rejubilando-se com ele e exteriorizando onde quer que a gente esteja, a fim de melhorar os nossos relacionamentos interpessoais, as realizações e favorecendo os resultados, né, de todos os nossos empreendimentos. Pelo que eu entendi, ele é tipo um combustão, né? Ele é tipo um combustível, né? Que está ali alimentando o nosso caminhar, né? Ela diz também que a vida moderna, pode passar, né? Com as suas sofisticadas exigências, propicia muitos conflitos, né? Que podem ser evitados mediante a autoconsciência e a vivência do senso do humor. Isto é, a forma natural e positiva para encarar as ocorrências do cotidiano. Aqui, quando eu estava estudando para falar para vocês, eu pensei muito naquela frase do Chico que fala tudo passa, né? Né? Tudo passa. Isso é muito interessante. Está muito interligada com isso que ela vem dizer, né? Do humor, né? Aí ela diz também que não se trata de um humor como a gente está acostumado, né, a associar, né? Não se trata de um humor decorrente de anedotários, de chalaça e momice, ou seja, de piadas, né, de zombeteiros ou de caretas, né? A gente relaciona muito o humor com algo, assim, depreciativo, né? De falar, né, de criticar alguém, mas não é isso. Ela fala que não é esse senso de humor, não é? Mas ela fala que é uma autêntica jovialidade, né? Uma jovialidade, tipo uma energia, né? Para compreender-se e compreender os demais. Encarando a existência com seriedade, mas sem carranca, não é? Com alegria, mas sem vulgaridade, emocionalmente receptiva às lições e complexidades dos processos da vida. Ela diz também que a perda desse sentido mergulha o indivíduo no fosso dos processos da vida, conscientemente ou não.
como uma fuga existencial ou um capricho infantil, não é? De quem sente a falta da mãe superprotetora, né? Anteriormente encarregada de solucionar todos os problemas do filho, o que deu surgimento à insegurança, ao desequilíbrio, não lhe permitindo o desenvolvimento psicológico. Então, ela diz que a aquisição do senso de humor como a sua preservação tornam-se essenciais para a vitória do homem sobre os seus conflitos modernos e o seu direcionamento para a conquista da plenitude. Eu achei muito interessante o. Aqui encerrou, eu vou interromper então, tá? Eu coloco ok aqui? Será? Não, Posso pôr? tranquilo. Ah, tá, tá. Tem um Encerrou. ok aqui para pôr, não sei se eu aperto. Não, não precisa apertar, não, que eu já tirei, porque ele está aqui comigo. Ali terminou para ali a apresentação. Você pediu para alguém escrever isso para você, não foi? Não, esse é o capítulo todo dela. Não, eu sei, mas assim, lá na apresentação, quem te ajudou foi outra pessoa, não foi? Sim, Então, eu acho que ela não escreveu tudo. Acho que será? faltou coisa. Acho que não. Você leu mais coisa que estava lá escrito na Ah, apresentação. foi? Amanhã eu Foi. falo com ela, então, minha assessora aqui de. Foi. Aham. Sim, então, assim, o que eu estou aprendendo com vocês, né? Ainda que eu estou aprendendo mais, eu estou lendo o livro, mas porque eu não consigo acompanhar vocês, mas eu consigo ler, né? Então, sempre quando Uhum. vocês vão fazer o capítulo, o que eu estou aprendendo é que, assim, é uma paginazinha só, mas tem uma profundidade Exato. e, assim, imensa, né? Então, assim, o que eu aprendi, né, dessa leitura e gostaria de passar para vocês, a questão me pareceu que essa energia do humor é uma coisa muito profunda, que seria tipo assim, né, simbolicamente que eu pensei, que é tipo assim, o perfume, a energia do amor e do alto amor. Então, assim, quando você realmente vê quando aquela pessoa, ela tá muito de mau humor, ela tá muito, assim, de mal com a vida, que as pessoas falam, né? Ela realmente está sem essa energia, né? De amor, de alto amor, e que necessita, né? De ser resgatado, né? De receber amor, né? A gente vê muito isso, eu trabalho muito com crianças, né? Vítimas, e as crianças, realmente, quando elas estão muitas separadas da família, sofreram muitas violências, elas ficam muito agressivas e de mau humor. Mas a gente percebe que é um sintoma, que não é da característica de personalidade dela, não é caracterológico, né? É apenas um sintoma da situação que ela está vivendo de sofrimento mesmo. Então, eu fiquei me questionando como despertar isso nas pessoas, né? Esse senso de humor. Uhum. É, Então, eu estava olhando aqui, Renata, os transtornos, que existem os transtornos, né, na na psicologia, né? literatura, né? Existe, né, que transtorno afetivo e transtorno depressivo, né? Bipolar, tá. Tem o bipolar, o Tem um monte também unipolar, de distimia, né? tem E muitos. Então, são assim, vários. ela coloca a perda do senso de humor, né, lá nos conflitos modernos, né, no título de conflitos modernos. Então, a gente tem, nesse quesito de humor, a gente tem os transtornos, né, que são psiquiátricos e que precisa das duas coisas, das duas ciências, né, da psiquiatria e da psicologia, né? Eu achei interessante também ela colocar o senso de humor, né, ou o desenvolvimento dele para a aquisição do alto amor, sabe? Eu estou atendendo uma pessoa, até da BRAP, gratuidade, né, que ela não se dava conta de que ela não sabia o que é amor por si, sabe? E aí, inclusive, eu vou até na outra sessão, isso aqui vai ficar para mim, né? Na outra sessão eu vou conversar com ela sobre essa propriedade, né? A E, tentar desenvolver o senso de humor, que isso vai ajudar na questão do alto amor, sabe? Eu achei muito interessante isso, porque eu tô com um caso assim, né? Da pessoa
ela nem sabia identificar, né, o amor por si, né? E aí, claro, tem muitas consequências naquele caso, mas eu achei muito interessante ela fazer essa associação, tá? Então, tipo assim, é uma propriedade, eu não sei se o nome está certo, uma propriedade para desenvolver o auto-amor, né? Eu pensei assim, uma energia, né? Que Uma o senso de energia. humor parece uma energia, um combustível, né? Que vai. Eu pensei assim, tipo um amortecedor. Vamos imaginar um carro, um amortecedor que vai protegendo o ser dos conflitos e das batidas, dos buracos da vida, né? Então, assim, é essencial, né? Das pessoas Uhum. terem, desenvolverem, né? E a gente vê assim realmente que a pessoa que ela está de mau humor, ela não tem um senso de humor, e todos esses transtornos psiquiátricos que tem o DSM e tal, a gente realmente vê que ela não, ou ela teve uma perda, ou ela teve traumas, ou ela não teve, a infância está muito relacionada, porque ela fala aqui um pouco da infância, né, que a criança, ela tem, é difícil ver uma criança muito pequena de mau humor, ela sempre está disposta para a vida, né, e aí Sim. depois as exigências da vida vão fazendo aquela pessoa perder o interesse pela vida. Então, o humor, eu acho que é uma coisa muito profunda, esse estudo da Joana, de dizer que está muito relacionado, eu penso, à depressão, e eu pensei até nas questões também mais graves, tipo a pessoa com ideia suicida, porque ela perde realmente o senso de humor pela vida, né? Qualquer coisinha que a gente fala coisinha, mas para ela é muito grande, né? É assim, qualquer vicissitude da vida que eu acho que o humor também ele está ali protegendo a gente dos problemas da vida, né? Dos conflitos que fazem parte da nossa evolução, né? Do nosso caminhar, né? E eu achei bastante interessante. Uma coisa também que me chamou bastante atenção, que eu correlacionei, os idosos, né, as pessoas mais velhas, elas têm um transtorno de humor bem acentuado, muitos acabam fazendo uso de medicamento e que não tinham antes, É, né? exato. Então, assim, bem profundo. Ou se os colegas quiserem falar também, ajudar na aula. Tranquilos, todos. Apesar, Eu, afinal, lem- você está falando de ser humano, né? Sim, eu lembrei de como formam os esquemas. Lá vem eu, né? Ela é TCC, tá, Renata? que legal. Eu tô vendo aqui, eu falei, É, eu falei, lá vem eu. Então, é porque ótimo. os esquemas, deixa eu abrir aqui. Os esquemas, eles formam, é, quanto mais recém-nascida é a criança e tem o trauma, mais forte é o esquema. E quanto mais velha é a criança ou adulto, mais fraco é o esquema. Então, assim, quando ele forma o esquema primário, vem da necessidade que a criança, das necessidades básicas não atendidas da criança. Então, uma das necessidades básicas é a de espontaneidade, é a de expressar a emoção. E aí dela expressar o afeto e dela ser validada. Então, quer dizer, quando fala do humor, me lembrou disso, que ela não pôde ser espontânea, ela não pôde ser ela mesma, fazer as gracinhas dela. E aí, de tanto você ir recebendo doses diárias de veneno, vai amargurando, né? Então, aí dá esse contraste da falta de senso, como que ela falou? Senso de É perda do senso de humor. Perda do isso, senso de do humor. senso de humor, quer dizer, porque você recebeu doses diárias de veneno, vai ter humor como? Se você não podia ser você mesmo, com a sua espontaneidade, com a sua leveza, com a sua brincadeira. E essa questão da brincadeira que humilha, que tem, né? Que virou o bullying, que você desfaz, destrata do outro, também contribui para formar o esquema. E a nossa cultura, eu gosto de falar assim, lembra que os nossos antepassados gostavam de botar dois seres humanos lá no Coliseu
e vibrava até um e a morte. Então, quer dizer, a gente vem vindo desse passado, né? Onde diminuir o outro Era era prazeroso. permitido. Era espetáculo. É, Ô, ô, era ô, diversão, né? Mais do que ô, era André, entretenimento. Oi, o oi. André, explica para nós aí, assim, bem claramente, porque isso vai ficar gravado, o que que é o esquema do TCC? Ixi, Não, assim, agora rapidão, só porque você falou, né, que a criança ela é maltratada e isso vira um esquema, né, que o adulto também vai piorando o esquema. Então, o que ela esquema é maltratada? o esquema Não, seria não é uma maltratada. estrutura psíquica que vai guardando os traumas, é isso? Isso. Então, vamos lá. Não é que ela é maltratada. Ela não tem as necessidades básicas atendidas de acordo com o temperamento que a criança nasce. Uhum. Então, por exemplo, o temperamento é da própria criança. Então, vamos supor que nós temos, assim, crianças que são mais autônomas, né? Que elas são mais soltas, mais independentes, mais autônomas. E a mãe fica super protegendo, super protegendo. Então, a necessidade básica dela de ser mais espontânea foi contrariada, não foi atendida. Entendeu? Então, na cabeça da mãe, ela não acha que ela tá maltratando aquela criança, ela tá protegendo o bebê dela, mas só que para o temperamento da criança, ela tá protegendo demais. Passou da conta, entendeu? Então, a necessidade básica daquela criança não foi atendida. Então, isso eu vou explicar do ponto de vista da neurociência. Isso é armazenado na amígdala e no hipocampo, que são estruturas do cérebro primitivo responsável pela memória. Então, quanto mais tem situações do mesmo jeito, a memória vai guardando e guarda aquilo no processo de aprendizado como ameaça. Então, essa estrutura que foi entendida como ameaça vira uma estrutura psíquica que não aparece na ressonância magnética, mas é como se fosse a mesma sinapse, o mesmo caminho, e aquela sinapse viciada é o que a TCC e as teorias cognitivas chamam de esquema. Esquema nada mais é do que um padrão de você ter o mesmo pensamento, ter a mesma emoção e ter a mesma reação diante daquilo que você sente como ameaça. Seriam as constelações de complexos do Jung, É, né? seria. É isso mesmo, até que da outra vez eu falei, né? Ah, achei que esquema era sombra, e aí só numa última aula aí que eu vi, não, então esquema é complexo, é isso aí, são os complexos. Então, esse esquema para nós é como se fosse padrão, vira aquele padrão, entendeu? Aquela sinapse viciada. Então, nesse exemplo aí que foi perdendo o senso de humor, se ela não pode ser espontânea uma vez, não pode ser espontânea a segunda vez, não pode ser espontânea a terceira vez, ela fala assim: toda vez que eu quero agir desse jeito, eu sou criticada. Eu sou repreendida, mamãe fica brava, papai fica bravo, eu sou, né, levo castigo, não sei o quê. Então, aí ela vai falando, então, ser assim é ruim, é feio, eu não vou ser amada, não vou ser aprovada. Então, entra na necessidade básica de validação. Então, para ela se sentir validada, ela começa a endurecer. E aí ela vai perdendo essa leveza. Aí o esquema não, o esquema quer dizer, o padrão de autoproteção ficou qual?
eu tenho que ser contido, porque senão eu vou levar tinta. Ela vai para o trabalho, ela não brinca mais. Ela casa com o marido, não brinca mais. Ela vai ter os amigos, vai para o social, ela não brinca mais. Vai ficando cada vez mais tímida, mais embotada, porque lá no começo ela não pôde ser espontânea. Esses dias eu não tive filhos, né? Então eu gosto de seguir no Instagram pessoas que têm filhos. Então eu sigo a Morgana, aquela mãe da Alice, da loirinha, das palavras difíceis. Aí essa semana ou semana passada ela colocou um post que a Alice gostava de pegar tipo uma massinha assim azul, colocar nos desenhos dela e pregar na parede. A mãe dela chegava e falava assim: "Não põe na parede porque vai manchar a tinta, né? Casa alugada, aquelas coisas todas, vai manchar a parede, não sei o que, tarará." Aí a mãe dela ia lá e retirava os desenhos da parede. Quando chegou a Morgana chegou, tá lá os desenhos tudo de novo. E agora, em vez de um, tinha três na parede. Aí o pai pegou e falou assim: sua mãe falou que não é para você colocar porque mancha a parede. Ela pegou e falou assim: mamãe está enganada. Eu tirei o desenho, colei lá a massinha azul e observei que a parede não fica manchada. Aí o pai dela pegou e falou assim: então, quando a sua mãe chegar, você fala para sua mãe. Aí ela falou: mamãe, você está enganada, porque a massinha não suja a parede. E eu fiquei olhando aquele relato e falando assim: quando que a gente, na nossa infância, podia fazer um negócio desse? Isso era sinônimo de desrespeito, de que a gente tava afrontando pai e mãe, que não sei o quê, e você vê, e ela com a maior naturalidade dos 4 anos falou: mamãe está enganada. Quer dizer, ela foi, experimentou, testou e falou: ela está enganada. Quer dizer, a gente não podia fazer isso na nossa época, né? Então, eu achei assim lindo de ver como a psicologia vai influenciando as novas gerações e vai ajudando e vai esclarecendo para que a gente não perpetue conceitos mal interpretados do passado, né? O que E mais? Fala. E só para terminar, então, os estilos parentais que a gente aprendeu com os nossos avós, eles têm uma tendência a passar de geração para geração. Então, se eu tive pais rígidos, eu vou ser uma mãe rígida também, porque se eu cheguei até aqui e me considero uma pessoa honesta, uma pessoa bacana, uma pessoa cheia de virtudes, eu vou educar meu filho igual. Ou eu vou pro tudo ou nada, né? Vou pro laissez-faire. Aí eu não, não cobro nada da criança porque eu fui muito cobrada. É só isso. Exato. Caiu uma ficha aqui. Caiu uma. Aí os Você quer- esquemas são, olha, vocês são tudo amante do Jung, mas os esquemas são bárbaros. Marina, Denilce, Renata, Murilo, quem quer falar agora? O que eu posso dizer é só diante da minha experiência, né? De o que eu concluí, que eu ainda sou muito imatura, porque eu tenho muita, mas muita dificuldade de lidar com os conflitos, de lidar com situações novas, situações que me testam, né? E realmente eu vou para esse lado da mudança de humor. Só que eu fico muito assim no mau humor, né? Porque isso mexe muito com todo o meu sistema emocional ali. E fico questionando, naquele questionamento de que, ai, por que comigo, né? Essas coisas todas. Então, assim, com tudo que a gente, Autocompaixão. com tudo que a gente já vem estudando,
né? E aí cai esse tema. E eu li esse tema e fiquei pensando, nossa, o quanto que eu ainda tenho para crescer. Mas, por outro lado, vamos puxar a sardinha para mim também, porque eu já consigo identificar isso e aceitar que eu preciso mudar, né? E entender que é uma característica do ser humano, né? Assim como eu, várias pessoas também vão para esse lado, né? Mas que eu estou buscando, né? Pelo menos eu tento dia a dia me melhorar, porque eu me pego muito ainda, às vezes, nessa questão de até pequenas situações eu ficar, não, peraí, de novo eu estou repetindo isso, eu já sei que eu não devo ser assim, que eu tenho que melhorar esse meu lado, né? Até mesmo pela boa convivência com as pessoas que me cercam, né? As pessoas que estão comigo. Então, assim, na questão na visão psicológica, eu não posso falar nada, né? Praticamente, eu só vou falar dessa minha experiência pessoal mesmo. Maravilha. Eu já identifiquei, meu dedinho. Denilce, você que tem que o seu dia a dia, sua profissão, você lida com criança, né? Como é que você percebe essas crianças em relação ao senso de humor, né? As crianças que você conhece, claro, as de hoje, né, que você trabalha. Como é que tá aí? Como é que está essa questão de senso de humor? Então, lá nós sempre costumamos dizer assim, que a criança, ela é o reflexo do meio, né? Então, quando a gente percebe um humor muito, digamos assim, fora do normal, um mau humor, né? Uma situação de agressão, de partir para agressão física, aí a gente começa a conversar mais com essa criança, na tentativa de tentar identificar o que é. Se os pais estão passando por alguma dificuldade, seja de relacionamento ou financeiro, se está desempregado, né? O que é? Porque reflete diretamente na criança toda a situação ali do lar, a situação que ele convive, né? Outro dia tinha uma criança muito tristinha, fazia dias que ela não ia à aula, eu chamei e perguntei, tá tudo bem? Você está se sentindo bem? Ela falou assim, eu tô com muito sono. Por quê? Porque na minha casa tá cheio de gente. Aí eu tô dormindo não sei com quem, sabe? Tava um vulco-vulco, digamos assim, a casa dela. Tava um tumulto. Então, não só a questão material, mas eu acredito que ali aquela psicosfera também tinha mudado muito e ela estava cansada, entende? Ela estava realmente cansada. Então, aí ela não vai acompanhar, né? Como os demais que tem, digamos, o sono completo, tem uma vida um pouco mais estruturada. E outra situação que a gente tem percebido é a questão alimentar. Por quê? Hoje em dia é muito fácil você comprar tudo pronto, né? E também pela questão do tempo das pessoas, dessa dedicação de estar fazendo o alimento em casa ou não. Eu estou com uma criança de 5 anos que ela está com a tireoide alterada. E isso está afetando diretamente o humor dela, sabe? E, em consequência disso, está afetando a aprendizagem. Então, assim, a gente tem N situações, mas o que a gente tem observado muito mesmo é a questão do ambiente familiar. Como é que está essa convivência? Beleza, é Não sei sempre, se eu né, a gente ouvir, respondi. Né? No dia a dia, no caso da sua profissão, é bom a gente, né, perceber a sua vivência, não é a nossa vivência, né? É outro tipo de profissão que a gente tem, mas é bem É, legal saber, né? porque ultimamente nós temos tido que observar muito mais o comportamento deles, Hum. muito mais, para entender todo o sistema da aprendizagem de cada um, né? Ok, Denilce. Renata, tem alguma contribuição, Renata? Espíndola. Porque agora tem duas É, Renatas aqui, né? É. sim. Não, só um pensamento, assim, né? Na verdade, só um pensamento, ouvindo as explicações sobre o esquema, né, da Andrea.
eu fiquei refletindo, né, assim, o quanto que esse afastamento do self, né, esse afastamento do si mesmo, que é a nossa verdade interna, que nos torna espontâneo, leve sabe, a leveza da vida, né? É assim, ter o jeito de ser, o seu jeito de ser, né? A sua essência, e isso poder ser compartilhado, poder ser entendido pelas pessoas. O quanto que esse afastamento, o velho eixo, né? Ego-self, né? O quanto esse afastamento ele traz a tristeza, né? Uhum. Que é essa falta aí da alegria que é tão necessária para o equilíbrio do ser, né? Que a Renata falou aí, que Joana, tão em poucas palavras, mas tão profundas, ela coloca, nossa, é muito sério esse negócio da alegria, é muito sério perder essa alegria que não é a alegria anedótica, que não é essa alegria de ficar rindo à toa de qualquer coisa, não, é outro tipo de alegria, né? O quanto que se afastar disso coloca aí uma interrupção aí, né, nesse eixo ego-self, e a gente fica cada vez mais sem saber, então, qual que é o meu jeito de ser mesmo, né, como que eu funciono adequadamente para me fazer feliz, então, é aquela coisa, né, a gente é deseducado de aprender a se enxergar, e aí a gente passa correndo atrás disso a vida inteira, Uhum. o duelo perdido. A gente vive, né, correndo atrás do nosso elo perdido, né, que é o nosso self, que é a nossa essência, o nosso jeito peculiar de ser e que é o nosso jeito mesmo e não foi aceito em algum momento da vida. É, Gostei do elo perdido, ficou eu, legal. Ficou legal, o elo perdido, ficou bom. eu queria só complementar que a fala aí da Denilce e da Renata agora, que assim, na TCC a gente fala que os esquemas, eles são como camadas, né? São como cebola. Então, a casca da cebola é raiva e medo, e o miolo de cebola é tristeza. Então, a gente fala assim: quando você olhar uma pessoa raivosa, saiba que embaixo de toda raiva tem uma tristeza, que combina com o que a Renata falou, né? A tristeza do meu elo perdido. Então, aí, como eu não consigo lidar com aquilo, eu ajo irritada. Mas tem também um ponto e vírgula, que assim. O erro cognitivo preferido da raiva é o deve ser assim, tem que ser assim, que o Jung dizia do ego imaturo que fica egocêntrico ou egoísta. Então a pessoa enrijece, não tem que ser assim, deve ser assim, assim não. E ela, quando enrijece, perde essa flexibilidade mental. Aí, quando ela não consegue resolver as dificuldades da vida, ela fica raivosa. Então, a dica é: sentiu, igual a Denise falou, agora eu já sinto que eu fico com raiva, que eu tô irritada. Sentiu que tá irritada, se acolhe, aceita aquela emoção. Dá um tempo, sai do ambiente, respira fundo. A hora que você sente que o veneno parou de percorrer no sangue, aí você vai lá e usa a energia positiva da raiva, que é você se posicionar, colocar limite, dizer o que aconteceu, que você não gostou. Porque aí você está preservando aquela tristeza do seu eu, do seu elo perdido que está sofrendo. Seu eu não curtiu alguma coisa, ou se sentiu vulnerável, ou ameaçado, ou injustiçado, ou seja lá, né? É isso que eu queria completar. Legal, André. Legal. Marina? Oi, estão me Oi, Marina. ouvindo? E sim, É, é bastante coisa, né, para a gente
refletir. Acho que cada tema que a Joana nos traz é um mergulho, né, dentro de nós mesmos para a gente poder se olhar, né? Eu acho que todas essas questões que ela traz são questões próprias de nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente é adulto, mas muitas vezes a gente se comporta como essa criança ferida, né? Fala dessa criança ferida, porque essa ferida ela tá lá mesmo, né? Quando não é trabalhada, né? Desses modos de educação, da influência do meio, de que todos nós, né, é natural, porque todos nós já fomos crianças e tivemos família, alguém que nos cuidou, né, o pai, ou mãe, ou avô, o tio, ou um cuidador. Todos nós sofremos essas influências, né, e essas repressões, né, essas desvalorizações da nossa espontaneidade, né, vamos dizer assim, essas foram nos cerceando, né, da nossa naturalidade, da nossa espontaneidade, né? Então cada um foi assim buscando meios de alguma forma encobrir essa espontaneidade ou vamos dizer assim disfarçar, é, não demonstrar aquela espontaneidade justamente para a gente não receber aqueles maus tratos, aquelas punições, aquelas surras muitas vezes, né, por coisas insignificantes como a Andrea falou agora há pouco, né, o quanto que hoje as crianças elas têm mais permissividade, né, para poder conversar, dialogar, porque isso já está modificando realmente. Mas lá no passado, realmente, as coisas eram complicadas, né? Cada coisa que a criança fazia era ficar de castigo atrás da porta, era ficar em cima do grão de milho, era apanhar, era, né, de chinelo, era de vara, era né, de cinta. Então, assim, tudo isso, cada um de nós tem essa criança ferida interna, né? Que precisa ser trabalhada e muitas vezes essa criança ferida, ela vem na idade adulta com essa, vamos dizer assim, com essa característica de mau humor, muitas vezes de não querer conversar, muitas vezes de é, uma forma de se esconder realmente, né? Não mostrar realmente quem se é, né? Porque a gente não teve essa educação e essa disponibilidade de estar trabalhando isso em nós. Então, que bom que a Joana nos traz essas recordações para a gente poder nos olhar e a gente poder, então, entender que todos nós estamos em processo, né? Nesse processo de libertação realmente, né? De se libertar dessas amarras, né? São amarras, são correntes, são elos perdidos, como disse a nossa colega aí, são questões aí que todos nós temos dentro de nós, ou de um nível menor, ou de um nível médio, ou de um nível maior, mas cada um de nós tem todas essas problemáticas internamente, né? Questões que a gente precisa olhar com mais carinho agora, com mais disponibilidade, e entender que muitas vezes às vezes não é nem por mal, mas assim acaba é, fazendo com que até as pessoas se afastem realmente, né, da gente, porque é muito ruim estar junto de pessoas muito mal-humoradas, né? A gente não se sente bem e a gente vê que tem aquele sofrimento realmente na pessoa, tem aquela dor, aquela ferida, aquele sofrimento profundo, né? E muitas vezes ela se expressa ali naquele mau humor, por não saber lidar com aquilo, por não poder falar,
por não saber que ela pode se libertar, por não saber que ela passou por um processo muitas vezes doloroso que, que, que ela, vamos dizer assim, criou essas máscara mesmo, carapuça, sei lá, forma de evitar um sofrimento maior, né? Então ela foi mascarando, foi se transformando em outro ser e ela precisa se libertar disso. Nós precisamos se libertar disso para realmente mostrar o nosso ser real, né? Que é um ser diferente, que tem que ser um ser que tem alegria de viver, né? Alegria e gratidão pelas experiências que a gente está passando, porque é através dessas experiências que a gente vai galgar aí conhecimento e uma vida mais plena, né? Como a Joana sugere aqui para nós no final, né? Para a conquista da plenitude, né? Então, quanto que a gente precisa se transformar nesse processo, né, meus amigos? Marina, você falando isso, eu lembrei, né? No meu tempo, no meu tempo de guria, É, é, como é que era a punição? Punição era surra, né? E aí é, era assim, você vai ser surrada, né? E depois você vai chorar e eu vou falar, engole o choro. Eu lembro é, assim, engole o choro, nem enquanto chorar podia, né? 10, 11 anos, o que que aconteceu? Eu sabia que depois que eu chorasse, tinha que falar para engolir o choro, a gente tinha que parar de chorar, né? Aí, Uhum. o que que eu fazia? Batia, eu já não chorava. Uma vontade de chorar, eu já não chorava. Tá Então, vendo? O quanto que isso, né? E o quanto que isso, assim, deixa a gente, né, realmente numa situação difícil, porque, ó, além de apanhar, ainda não poder chorar. Poxa, né? Quer dizer, era duas violências, uma de bater e a outra de punir, que a pessoa não pode nem chorar. Então, é. E aí, né? Salve-se quem puder, né? o Graças a sistema, o sistema era bruto e a pegada era seca, tá? Era assim mesmo. Mas eu tô aqui, tá? Eu sobrevivi. É isso aí. Estamos aqui com a Joana, né? A Joana está nos ajudando a nos libertar. Vamos lá, Murilo, você. Estava lembrando do livro A Síndrome do Impostor, né? Ele é de um norte-americano. E ele traz lá uma experiência, hoje eu passei justamente por uma parte que é de Jung, né? Diz que ele, uma pessoa bem sucedida na sociedade, né? Chegou para ele e falou assim, eu estou no processo, acho que depressivo, não estou bem. Ele ouviu toda a dinâmica, né? A psicodinâmica do empresário, né? E ele falou assim, olha, você vai para casa e começa a trabalhar 8 horas. Quando você chegar em casa, eu peço que você fique um tempo sozinho. E ele foi. Passado algum tempo, ele volta para o Jung e fala assim: eu estou trabalhando 8 horas. Eu estou ficando em casa, né? E eu ouço Bach, Chopin, e eu leio livros e tal, né? Então, mas não foi isso que eu te pedi. Eu te pedi para você trabalhar 8 horas e para você ficar sozinho. Mas eu não me aguento. Aí tá, por que que você quer que o mundo te aguente? Se você mesmo não te suporta. Então, o quanto nós, enquanto crianças, somos alfabetizados a sermos donos de si, do mundo, né? E termos o poder sem freios. Sermos, como fala, bem-sucedidos, diz a sociedade, né? Como diz aqui a nossa amiga aqui, a Joana, né? Que a criança é impregnada de vícios sociais, né? Então, qual era o vício? O homem tem que trabalhar. E naquela época não tinha ainda saúde, segurança no trabalho, bem-estar social, né? E aí essas lutas mal sucedidas, né? Vai fazendo com que a gente
E aquela espontaneidade, aquela criatividade da criança também, né? E aí eu falei assim, caiu a ficha, né? Por quê? Porque tudo que eu vivi na realidade enquanto criança, que interpretei, né? Seja na consciência pelo ego, o primeiro centro organizador nosso, né? O ego, da consciência, e seja pelo self, o centro organizador do inconsciente, ou seja, esse elo perdido dessa psicodinâmica da realidade, das personas, né, a persona de filho, e ali, começando o meu amadurecimento psicológico, eu interpretei o seguinte, que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que ser o máximo em tudo, o perfeito em tudo. Então, essa síndrome de burnout, esse esgotamento, essa implosão interna, né, um dia aconteceu, porque ficou rompido, né? Aquilo que eu trazia na consciência, eu não conseguia, de certa forma, esvaziar de mim mesmo. E aí fica um ego inflado primeiro, para dar conta, e aí depois você vê que não dá conta, aí você deprime, porque aí você também já não se sente mais a última bolacha do pacote, aí você deprime. Então, se no primeiro momento você faz o movimento, né, espiral acima, no segundo momento você faz no espiral abaixo. E a importância, né, do autoconhecimento, do processo psicológico, da psicoterapia, da, da segurança do psiquiatra apoiando o psicólogo, do psicólogo apoiando esse psiquiatra, né? E também da nossa espiritualidade, né? Porque eu cheguei num momento, um dia, e a pessoa que foi aplicar uma massagem nas minhas costas falou assim, nossa, como você está desnutrido espiritualmente, você tem trabalhado só para a matéria. Ou seja, eu não estava vibrando esse alto amor que a Joana traz aqui, né? Eu não estava vibrando a alegria. E eu sou conhecido por ser o meu malvado favorito, né? Aqui em casa, né? Porque está sempre mal-humorado. Então, essa conquista do alto amor, eu estou começando agora, aos 55 anos, depois de muito, muito, né? É o processo da desconstrução, olhar para isso que ficou mal interpretado, né? Eu tive que realmente construir o elo entre o ego e o self, que é entre essa essa estrutura decisória, né? Que é o nosso ego e o nosso espírito, que é a nossa essência divina. Eu tive que só que às vezes a gente vai o mais rápido, né? Que a nossa parte mais lenta consegue nos acompanhar. O problema é que quando a gente avança muito e abre mão da nossa essência divina, nós nos perdemos, né? Nós nos perdemos de nós mesmos. E aí é onde vem aquele vazio, né? Que a gente não sabe de onde dói tanto aquele vazio, por falta de a gente não tá, da gente tá realmente dividido, né? O ego de um lado, o self do outro, ou seja, a nossa essência de vida e a nossa existência atual, elas não dialogam, né? Essa falta de bom humor, de aceitação, e principalmente de reinterpretar as histórias, né? Quando eu falo que caiu a ficha, é porque um comportamento que por muito tempo me guiou foi um equívoco de uma interpretação diante de uma cena que aconteceu na minha infância. E eu vivi a vida inteira a partir dali acreditando naquela verdade. E para nós, quando nós estamos machucados internamente ou estamos um ego muito exacerbado, né? É o orgulho ferido. E para você reconhecer o seu limite, mas como às vezes a gente precisa fazer como o pastor fazia na antiguidade, né? Diz que o carneirinho muito, isso vem dos evangélicos, que os carneirinhos muito serelepes na época de Jesus, há 2000 anos atrás, ele quebrava a perninha dele e carregava ele no colo até a perninha dele sarar. Quando sarava, ele começava a colocar ele no chão
E ele cuidava daquela ovelhinha. E ela começava a ajudar o pastor a pastorear todas as outras. Então, às vezes, quantas vezes a gente não se quebra? Aí eu estou dizendo por mim mesmo, né? Que eu estava no ego, eu queria ser ciclista, 200 quilômetros, e ir para África do Sul, pedalar no deserto 12 dias, e assim foi. Até que eu tive um acidente que me convidou a voltar para o self, para o si mesmo. Ei, olá, sua encarnação. Você veio aqui para quê? É a lazer ou é a trabalho? Você veio para evoluir ou não? E aí eu acordei, sabe? Mas foi bom. Eu estou me sentindo meio como um carneirinho ainda, né? Mas foi bom, porque hoje eu estou trabalhando mais para a minha evolução. Obrigado. Ok. Mais alguma contribuição? Olga, você chegou depois, que a Olga estava a serviço da ABRAP, né, Olga? Então, eu já cheguei mais tarde e acabou que eu estava meio saí cedo, não tinha comido nada, aí fui comer uma granola. Eu fiquei aqui escondida, só ouvindo e comendo minha granolinha. Então, cheguei, peguei a parte que a Andrea falou sobre os esquemas, né, da, da TCC, né, e o quanto muitas vezes nós nos perdemos por não perceber de onde vêm as coisas, né, de onde vem, né, a raiz, na verdade, né, dos nossos das nossas atitudes, né? As raízes das nossas atitudes estão sempre fincadas em fatores emocionais e espirituais, e a gente acha que não, que eles são meros comportamentos, né? E não, né? Então há muito para a gente pensar sobre isso, né? Sobre essa jornada que a gente empreende, e às vezes é uma jornada cega, né? É uma jornada em que a gente não tá se olhando verdadeiramente, né? É isso, gente. Obrigada para todos, né? Renata, obrigada. Você quer falar alguma finalização para a gente Eu acho parar a gravação? eu vou finalizar com uma história pessoal minha, né, diante de tudo isso, e que vocês estavam falando da infância, eu vou falar uma história que a minha irmã mais velha, eu sou filha temporã, meu pai tinha 48, minha mãe tinha 40 quando eu nasci, e, eu, Olha, e as minhas irmãs mais velhas contam muitas coisas, e aí eu convivi pouco com meu pai, com a minha mãe, e nunca apanhei, então eu acho que é assim, pela minha idade, eu acho que é assim, é uma bênção. E assim, a minha irmã conta uma história que meu pai sempre foi comerciante, lá no interior de São Paulo. Meu pai tinha um comércio e minha mãe fazia o almoço e as minhas irmãs levavam o almoço assim, era o prato, né? Punha um prato em cima do outro prato e amarrava o lenço, o guardanapo, né? Eu acho, lá fala guardanapo, não sei como é o de enxugar, pano de prato. E aí a minha irmã estava chegando para levar o almoço para o meu pai, já era tarde, para o meio-dia, e assim, meu pai tinha uma tabacaria nessa época. E aí a minha irmã, quando estava chegando, quebrou, caiu tudo no chão, a comida do meu pai, que ele estava desde, né, minha mãe mandou. E aí meu pai disse assim, que eu acho que é a essência do que a Joana pede, é, a minha irmã, né, ficou assim tensa porque quebrou, aí meu pai falou assim, nossa, logo hoje eu estava sem fome, e abraçou minha irmã. Isso é muito assim, é contado na minha família, minha irmã conta assim, o quanto que meu pai teve um senso de humor, né? Ele falou assim, nossa, hoje eu estou realmente sem fome, e aí ajudou a minha irmã a catar e ficaram lá. Enfim, meu pai, assim, achei bem emocionante. A minha irmã conta isso com muito carinho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar o humor, né? Sempre, principalmente nas nossas relações, né? E me lembrou isso da minha família, um detalhe da família. interessante. Olha que sabedoria também, seu pai, né? Que Foi bem acolhimento, sábio.
que acolhimento é essa criança, né? Sim, Nossa, minha irmã tinha uns 8 anos, 10. Era que bem pequena, era pequena aí. E ele disse bem isso. Hoje eu estava sem fome, então que a gente possa fazer mais vezes isso, né, no nosso é cotidiano, com os verdade, nossos próximos. é verdade. Então tá bom, gente. Desejando boa noite a todos. Eu vou parar a gravação